Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma live de conhecimento, então. A gente está lendo um livro, né, que vai ajudar muitas pessoas, né, vai transformar a vida de muita gente. Para quem conhece o perfil já sabe, né? Já acompanhou alguns pedacinhos, alguns trechos, quem acompanha no YouTube também. Então vamos dar início à nossa leitura de hoje, capítulo de número 4. Gratidão, Lucimara, por estar curtindo a live, tá? Obrigada. Nosso capítulo, então, de número 4. E o título desse capítulo é Alienando-se com o Diabo, né? Que é como que é uma pessoa que é alienada. Ele vai explicar todas as características, se é uma pessoa que tem medo de fazer coisas, né? Da vida, medo de, perdi o emprego e agora o que eu faço, né? Medos, inseguranças, dúvidas, tudo no mental, tá? Pra quem tá chegando hoje na live, a pergunta, né, é Napoleão Hill que está fazendo e quem está respondendo é o diabo. Ele usa o termo Sua Majestade porque foi uma condição imposta pelo diabo para que ele respondesse as perguntas de Napoleão Hill. Então é por isso que ele vai chamar várias vezes de Sua Majestade, tá? Quem tá chegando agora para entender o contexto, tá? Então aqui quem pergunta é Napoleão Hill, quem responde é o diabo, tá bom? Vamos lá. Pergunta: diga-me primeiro, qual o seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Resposta: se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de seres humanos que hoje habitam no planeta Terra e ainda milhões que estarão por nascer. Eu imploro que você me permita passar por essa questão sem respondê-la. Pergunta: então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? A resposta: certo para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como que eu as uso contra pessoas. Você não se deu conta de que se me forçar a revelar os meus segredos, perderei a minha vantagem e o meu poder sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Olha o diabo, né, querendo compaixão. Pergunta: pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria? Quem é você para falar de senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias? O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões impostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. Oi, Adriana, tudo bem, lindona? Seja bem-vinda. Tá bem, amor. Resposta: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço... Eu gostaria de poder evitar o uso dessa palavra, mas eu estabeleço o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a se alienar em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Pergunta: descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e nos conte exatamente o que ela significa. Resposta:
A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesma nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a mente dele e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. É aquela pessoa que vive sem propósito, sabe? Não, tipo assim, ó, eu não sabe nem o cargo na empresa que ela quer. Ela larga o currículo e o cargo que vier tá bom, sabe? É sobre isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle dos seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Gratidão, Adriana. Gratidão. Vocês também todos são muito especiais para mim. Pergunta: acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando como, quando e como que você ganha o controle da mente de uma pessoa. Resposta: o controle que eu exerço sobre um ser humano se inicia ainda na sua juventude. Algumas vezes eu lanço as bases para o controle da mente antes ainda de que a pessoa tenha nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe. Eu preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Pergunta: sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Resposta: como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, eu uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente, como um meio de controlá-los. E aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Vou repetir porque isso aqui tá em negrito, tá? A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Então, a tua mente nada mais é do que a soma de todos os hábitos que tu tem. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Pergunta: diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Resposta: aqui vem um dos meus mais sábios truques. Eu entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam que são seus. Os mais úteis para mim são o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade e a preguiça. Eu vou repetir. Os mais úteis para mim são os pensamentos, né, gente? Os pensamentos mais úteis para o inimigo te dominar através da tua mente são esses aqui.
Então, é o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade e a preguiça. Por meio de um ou mais destes pensamentos, eu consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando eu assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Pergunta: estou começando a entender seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de se alienar. Conte-nos como que esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. Resposta: como eu disse antes, eu faço com que as pessoas comecem a se alienar ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a se alienarem por meio das escolas. Prestem atenção nisso aqui, gente. Eu as induzo a se alienar por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Quantas pessoas que vão para a escola e passam lá até o ensino médio e saem, se formam no ensino médio sem saber? Eu era uma. Eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não tinha um objetivo definido. E a maioria é assim. Infelizmente. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Pergunta: entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de se alienar, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora, me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas se alienar. Resposta: bem, o meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de se alienar é um que eu coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, se você contar para as pessoas esse truque, se você o fizer, você será odiado pelos contra-batalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas do seu livro. Milhões de pessoas vão te odiar por escrever esse livro. Na verdade, ninguém vai gostar de você ou do teu livro, exceto aqueles que pensam, né? E você sabe como são poucos desse tipo. O meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Pergunta: então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Resposta: você irá se arrepender, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Os meus contra-batalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam que são deles. Pergunta:
Não se preocupe comigo. Me conte tudo sobre o seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a se alienar com você para o inferno. Resposta. O meu segundo melhor truque não é um segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa me ajudando a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa do erro dos pequenos. Ou seja, né, gente? Por que os pais é um trabalhador, na verdade, né? Por quê? Quando uma criança vem expor a opinião, ô mãe, por que isso aqui é assim, desse jeito? Vamos supor, mãe, por que o céu azul é azul? Ele tá pensando por si mesmo, ele quer saber o porquê que o céu é azul. Aí tu vai lá e barra a criança. Tu diz pra ele assim, ai menino, olha as perguntas que tu faz, deixa de ser bobo, para de perguntar essas coisas. Ou, sexo, por exemplo. Mãe, o que é sexo? Ai, tu não tem idade pra essas coisas. Então tu tá cortando a criança de pensar por si própria. Na verdade, a gente barra os nossos filhos. Que nem quando eles estão falando, diz assim, cala a boca, menino, porque tu quer paz, porque tu quer isso, porque tu quer aquilo. Tu tá cortando aquela criança de se expressar livremente. A gente tá impedindo os nossos filhos de se expressarem em a essência que eles são. Às vezes a criança tá pulando, tá gritando, tá correndo, mas aquilo é a essência dela. E a gente tá barrando essa essência da criança. Então ela acha que ela não pode se expressar. Ela acha que ela não pode fazer as coisas porque vai incomodar o mundo. Incomodou meus pais, né? Por que não vai incomodar o mundo? E isso é um crime, né? Fazer uma coisa dessa com uma criança. Às vezes tu quer brincar de vamos supor, uma menina pequenininha quer brincar de carrinho. Aí o pai olha e diz assim, isso é coisa de menino, não sei o quê. Poxa, ela podia crescer e se tornar uma baita de uma motorista em qualquer profissão. Ou, de repente, um menino que ao invés de brincar de carrinho, ele quer brincar de boneca. Aí tu olha pra ele e diz assim, tu é gay? Né? Aí começa, né? Tu é um menino, tu tem que brincar, né, de carrinho, não de boneca. Só que, só no tu fazer isso, quando esse menino crescer e se tornar um homem, ele não vai, de repente, ele não vai ser um bom pai. De repente, ele não vai dar atenção pro filho, porque quando ele era criança, em essência, ele daria atenção pro filho. Por que o menino não pode brincar de boneca? Se o homem, quando ele é adulto, ele tem filhos e filhas. A gente tá barrando a essência daquele ser na realidade. A gente barra a essência daquele ser exatamente assim. Quando a gente proíbe um menino que quer brincar de boneca, ele não vai mudar de opção sexual por causa disso. Mas às vezes ele tem uma priminha e a prima tá brincando e ele quer brincar e o pai não deixa, porque é boneca. Aí ele cresce, ele não vai ser um bom pai pra filha dele, porque o meu pai falou que eu não podia cuidar de uma menina pequena. Lembra lá na infância, quando ele disse que ele não podia brincar de boneca? Então esses são pontos pra gente pensar, né? Pergunta. Eu mal posso acreditar em você. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, os seus pais, os seus professores, os instrutores religiosos, que são os pastores, os padres, né? As pessoas da igreja, no caso, que cuidam das pessoas, né? Que estão ali dando uma direção, falando, e a maioria deles mandam tu ter o quê? Medo do diabo, né? Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? Resposta. É aí que entra a minha sabedoria. Essa é a explicação exata de como que eu controlo 98% das pessoas no mundo. Eu assumo o controle das pessoas durante a sua juventude, antes que eles tenham o controle das suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas.
Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Pergunta: eu entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças de inferno, mas como que você consegue fazer com que elas continuem a temer a você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, eu enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Pergunta: contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle de si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Resposta: os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. É brabo, né, gente? Pergunta: eu entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas que se alienam, transformando as suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, eu entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como que você usa os pais, os professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Resposta: um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como eu faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Ou seja, os líderes religiosos, os professores e os pais, eles precisam colocar medo nos filhos, que os filhos têm que ter medo do diabo, os filhos têm que ter medo do inferno, mas o inferno é na Terra. E esse estado de tu viver com medo é o inferno. Não existe um inferno quando tu morre. O inferno é aqui. Só que o inferno, ele é um estado de consciência. É um estilo de vida. Se tu vive, como a gente falou na live de ontem, né, no capítulo de número 3. Se tu vive com fé inabalável, confiante, tu sabe o que tu quer da vida, né? Tu tem um objetivo claro, tu sabe onde tu quer chegar. E nada te derruba, e tu não tem medo de nada, tu é totalmente voltado à polaridade positiva, que é Deus. Agora, se tu é aquela pessoa que reclama de tudo, que tá sempre triste, que tem raiva de tudo, morre de medo de dar um passo na vida, morre de medo de trocar de casa porque não sabe o que vai acontecer, morre de medo de trocar de estado, de cidade, de país, enfim. Morre de medo a vida toda de tudo. Essa pessoa é, infelizmente, uma pessoa alienada. E é uma pessoa que o diabo está dominando, está controlando. Pergunta: como que os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensar por si mesma? Eu nunca ouvi tal monstruosidade. E ele responde:
eu consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Eu faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, eu consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos. É fogo no parquinho, né? Pergunta: de que outras formas você usa os pais para transformar os seus filhos em alienados? E a resposta: eu faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle, e eu os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, eu ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Ai, gente, isso aqui é muito cruel, tá? Isso aqui é muito cruel, tá? A profundidade disso aqui é uma crueldade sem limite, mas eu preciso passar a informação pra vocês. Meu Deus do céu. Não faz nenhuma diferença pra mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Eu entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o poder de pensar, o seu poder de pensar independente. Pergunta: me parece que você faz qualquer coisa para que essas pessoas não pensem, né? Resposta: sim. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Tá vendo o ouro? Pegaram o ouro? Eu vou até marcar o texto aqui. Olha só, gente. Vocês querem matar o inimigo da vida de vocês? Olha só. Meu Pai Eterno. Por que eu disse pra vocês lá na primeira live? Lá na primeira live aula. Oi, Vitor. Bem-vindo. Por que eu disse pra vocês lá na primeira live que o conhecimento, o conteúdo desse livro aqui ia aproximar vocês de Deus? Por que eu disse isso? Olha isso aqui, gente. O pensamento disciplinado e organizado significa morte pra mim. Ou seja, se tu tem um pensamento organizado e disciplinado, ou seja, tu tá sempre vigiando os teus pensamentos. Quando vem um pensamento negativo, tu troca para um positivo na hora. Tu vigia o tempo todo, porque Jesus mandou orar e vigiar, né? Vigiar o quê? Vigiar seus pensamentos. Então, tu tá sempre alerta. Tu cuida muito da tua saúde mental. Tu cuida o que tu vê, o que tu escuta. Tu policia muito isso. Então, tu cuida muito aquilo que tu pensa. Quando vem um pensamento intrusivo, tu sabe que ele não é um pensamento teu e tu muda. Tu escolhe meditação, tu escolhe estar presente, sem pensamentos. Isso é uma mente disciplinada e organizada. Que quando eu preciso pensar em algo, eu vou pensar por mim mesma. Isso é uma mente com pensamento organizado e disciplinado. Isso é morte para o diabo. Tu mata ele assim. Porque quando vem aquele pensamento, sabe aquela sementinha que ele planta que a gente conversou ontem? No vídeo anterior, na live anterior? Aquela sementinha, eu acho que o meu marido tá me traindo. Aí tu fica alimentando, será que o fulano tá me traindo? Será que tá me traindo? Ah, mas eu vou ter que seguir. Ah, mas eu vou ter que pegar. Ah, eu vou contratar um detetive. Tudo isso tu tá alimentando esse pensamento. Isso não é um pensamento organizado e disciplinado. Porque tu sabe que aquele primeiro pensamento que veio não é teu. Tu sabe que é um pensamento intrusivo. Pensamentos intrusivos são do inimigo na tua cabeça. Então, o que é uma mente organizada e disciplinada? Tudo isso que eu falei. Uma pessoa que vigia os pensamentos, que pensa positivo, e quando vem um pensamento negativo de forma intrusiva, a pessoa percebe na hora e muda para um pensamento saudável, um pensamento positivo, um pensamento de Deus. E aí tu mata ele.
Ele mesmo tá dizendo, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Eu não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Olha isso aqui, eu não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Aí ele diz, eu não me importo que as pessoas pensem desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Ou seja, mesmo que tu pense por si só, se tu estiver pensando negativo, tu tá alimentando o diabo. Pegou? É vigiar o tempo todo. Meu Deus, eu tenho uma conta, eu não tenho dinheiro. Tá alimentando o diabo. Meu filho tá doente, vai morrer. Tá alimentando o diabo. Meu filho, meu Deus do céu, comprou uma moto, Jesus Cristo, agora ele vai tá alimentando o diabo. Qualquer forma de pensamento negativo, tu tá dando comidinha pro teu cão. Lembra que ele falou na live de ontem? Lembra do capítulo anterior? Eu sou a energia negativa do universo. O lado negativo. A minha oposição, que é Deus, é o outro lado. É o lado positivo. É o que controla tudo. Todas as forças, tudo. Quando você tá pensando negativo, tá do meu lado. Quando tá pensando positivo, tá na minha oposição. Ou seja, tá pensando positivo, tá no lado de Deus. É sobre isso. Quem pegou isso aqui, depois eu vou disponibilizar a live lá no YouTube e vou compartilhar no grupo. Não tá no grupo, entra lá. Pra pegar desde o início do vídeo. Tá? Mas é isso. Por isso, o poder do pensamento positivo. Aí eu tô pensando negativo. Oi, Maria, seja bem-vinda. Aí eu tô pensando positivo. Não sei, meu amor. Até me desconcentrou aqui. Aí eu tô pensando positivo. Vai chegar uma hora que eu só penso positivo, eu vou acabar sentindo esse positivo, porque o que cria na tua vida não é o pensamento, é o sentimento. Mas tudo começa no pensamento. Só que de tanto tu pensar positivo, uma hora tu começa a sentir. E aí tu tá criando coisas positivas na tua cabeça. Sabe quando tu tem um pensamento negativo, e aí junto com aquele pensamento vem aquele sentimento ruim? Pronto, colapsou a onda. Colapso da função de onda. Já ouviram falar? Tu tá criando situações de desgraça, de medo, de tudo na tua vida. Então, cuidem os pensamentos. Vigia seus pensamentos o tempo todo. Tá? Quando as pessoas começam a pensar de forma construtiva, pega isso aqui, gente. Quando as pessoas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, ou seja, eu sei o que eu quero, elas imediatamente se tornam alienadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Quem é a oposição do diabo? Deus. Então, quando tu começa a pensar de forma construtiva, com fé, coragem, esperança e propósito definido, tu te aliena a Deus. E quando tu tá pensando de forma negativa, com medo, com desespero, cadê os negócios que estavam escritos aqui, gente? Com medo, com desespero, com angústia, com raiva, vontade de matar tu tá se alienando ao diabo. Quando tu tá na fé, na coragem, na raça, na determinação, na esperança, tu sabe onde tu quer chegar, tu sabe o que tu quer da tua vida, tu tá te alienando a quem? A Deus. A Deus. Pergunta:
Eu estou começando a entender como que você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda dos seus pais e instrutores religiosos. Mas eu não vejo como que professor da escola pode te ajudar nesse trabalho tão tenebroso. E aí ele responde: os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que eles ensinam para elas, mas muito pelo que eles não ensinam para elas. Todo o sistema da escola é administrado de forma estrategicamente a ensinar as crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensar de forma independente. Portanto, gente, que na escola tu não aprende o que é um CNPJ, o que é uma declaração do imposto de renda. Por quê? Porque se tu pensa independentemente, tu vai querer abrir o teu próprio negócio. Só que tu sai da escola pra quê? Pra fazer uma faculdade pra trabalhar pros outros. Ou fazer um concurso público pra trabalhar pra quem? Pro Estado, pro governo. Logo, tu é um alienado do sistema. Então, tu não precisa dessas coisas, porque quem é escravo não paga imposto de renda, não declara imposto de renda. Quem é escravo não tem CNPJ, muito pelo contrário, é CLT, assina carteira. A carteira de trabalho. Então, para que eles vão te ensinar isso na escola? Então, os professores, eles auxiliam eles auxiliam o diabo pelo que eles não ensinam para as crianças. Não pelo que eles ensinam, é pelos que eles não ensinam. Eu vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudar as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Ou seja, quando tiver um professor em aula, né, que contamine os outros professores, tipo uma Karine que pega um livro desse aqui para ensinar e não um livro de história, de geografia e tudo mais, o dia que tiver uma matéria escolar de desenvolvimento espiritual, já tem, né, religião, mas eles não te ensinam isso, né? Então, o dia que tiver alguém dentro de uma escola que ensine esse tipo de coisa para criança, que é o que a escola que o Pablo Marçal abriu. Pablo Marçal, ele montou uma escola, ele abriu uma escola que ele ensina essas coisas, ele ensina tudo que da escola normal, mas é obrigatório ter esse tipo de conhecimento dentro da escola. Então, as crianças que estudarem naquela escola vão ter esse tipo de conhecimento também, sobre espiritualidade. Eu tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. Resposta: esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas a não a desenvolver e usar suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que a criança definitivamente tem que contar somente com a sua força de vontade e assim consegue manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, negócio de Deus, né? Não o meu. Porque perceba, tu é muito ruim em matemática, mas tu é ótimo em português. Aonde é que a escola te puxa mais? Ao invés deles lapidarem a facilidade que tu tem, ao invés de... Por exemplo, tu é péssimo em todas as matérias e tu é um baita de um aluno em artes. Porque tu é um baita de um artista. E tu é bom só em artes.
e o resto tu é péssimo. Eles vão te puxar em todas as matérias, menos em artes. Ao invés da escola olhar pro teu talento e lapidar o teu talento, eles te obrigam a ser bom naquilo que tu não nasceu pra fazer. Entendeu? Pergunta: qual é a relação, se há alguma relação, entre a sua oposição e os lares, Deus e as casas, né? As escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. Resposta: é aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Eu faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Eu faço com que tudo que acontece seja Deus que fez. Isso tira o foco de mim enquanto eu manipulo a mente dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes de Deus, geralmente o fazem assustando em meu nome. Ou seja, na igreja tu aprende o quê? Que tu tem que ir na igreja para receber a salvação, porque senão tu vai pro inferno. Ponto. Ou seja, é através de Deus que ele consegue pegar que a pessoa tenha medo dele. Isso é um alienado. A pessoa que diz assim, eu vou na igreja porque lá eu vou conseguir a salvação, porque senão eu vou pro inferno. Essa pessoa é um alienado. Quando os instrutores religiosos... isso que eu já li. Isso é tudo que peço deles. Isso é tudo que eu peço deles. Eu fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Ou seja, a criança ela tá tão ocupada em aprender matemática que ela é ruim, que ela não pensa por si só. E aí ainda chega em casa e a mãe e o pai dizem assim, a tua única obrigação é a escola. A única obrigação... Tu não faz nada dentro de casa. Tua única obrigação é estudar. E tu não faz isso. Ou seja, tu tira o direito da criança ou do adolescente, enfim, de pensar por si próprio. Tem muita gente que não tem estudo e é milionário. Abriu a própria empresa, criou um projeto, não terminou os estudos. E é um puto. Entendeu? Chegou lá no topo. Gratidão, Ciane. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Entende? Então, assim, cara, é sobre isso. Aí tu olha pra aquela criança, coitada, e diz assim, a tua única obrigação é estudar. É que nem o Bernardo, gente. O Bernardo tá na escola. Ele não sabe letras e números, ele não faz contas, ele não lê, ele não escreve, ele vai fazer 8 anos em janeiro. Ele não tem interesse por escola. Sabe por que ele vai pra escola? O conselho não vir bater na minha porta e me encher o saco. Porque ele vai pra escola pra brincar e pra comer. Brincar e comer, ele brinca e come em casa. Aí, o que o sistema fala pra mim? É um direito da criança. Esses dias eu bati boca lá na escola. Eu disse, isso não é direito. Vocês estão obrigando ele a frequentar a escola com esse papinho de direito da criança. Porque na realidade, vocês querem prender ele aqui para que ele aprenda a socializar, para que ele aprenda a escrever, mas ele não tem interesse. Ele tem interesse em outras coisas. E ao invés de dar esse tempo para lapidar esses interesses dele, vocês estão fazendo ele perder tempo aqui, porque brincar e comer ele faz em casa. E encher o saco ele faz em casa também. Entendeu?
E aí eu vivo me incomodando na escola porque ele não fica na aula, ele quer ficar no pátio, ele não quer aprender, blá, 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 blá. Maria, boa noite, seja bem-vinda, lindona. Entendeu? Mas, cara, o que ele gosta? Ele adora brincar de carro. Ele adora roda, caminhão, ônibus. Quem sabe ele é autista, mas quem sabe ele não vai ser aquele autista que pode dirigir, que vai aprender, que vai ser, sei lá, gente, alguma coisa aí relacionada, um mecânico, alguma coisa legal relacionada a automóveis, relacionada a essa coisa do auto. Já pensou se o Bernardo não cria lá no futuro? Sabe lá Deus, gente, eu não sei. Eu não sei pra que ele tá aqui, eu não sei pra que ele nasceu, o propósito dele. Mas já pensou se amanhã ou depois os teus filhos vê o nome do Bernardo aí, que ele abriu uma empresa, uma marca nova, como se fosse a Ford, a GM, enfim, sei lá, vai saber. Ou não. Ou ele vai ser um gari, mas vai estar servindo a humanidade, vai estar limpando as ruas com a glória de Deus. Não importa o que ele vai estar fazendo. Ele vai... É o dom, é o talento que Deus deu pra ele. E a escola, ela não lapida isso. Muito pelo contrário, ela te enfia a goela abaixo aquilo que tu não é bom, cara. Eu, por exemplo, eu era ótima em matemática e português, mas eu era péssima em geografia. Até hoje eu sou. Me pergunta aí eu só sei a capital eu só sei que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, porque eu moro aqui. E que São Paulo é a capital de São Paulo porque eu nasci lá. É só por isso que eu sei, gente. Eu não sei nada de geografia. Eu não sei como é que eu passava em geografia. História, então, dormia na aula. Uma chatice. Entende? E outra, eu sempre fiquei me perguntando, pra que eu vou usar isso? História. O que eu quero saber do que aconteceu lá atrás, se a minha vida é hoje? Entende? No que tu vai usar isso? Não faz sentido. Agora pega um professor de história ou religião e ensina a Bíblia. Pega um professor de história e religião e ensina espiritualidade para as crianças. Ninguém faz isso. Religião é o que na escola? Eu fui aluna. No meu tempo, religião era escrever coisas aleatórias. Os trabalhos de religião. Faça um texto de 20 linhas contando o teu dia a dia, contando o que tu quer fazer no futuro, contando o que aconteceu na tua casa ontem. Isso era religião na minha escola. Não sei se pode falar essa palavra aqui, mas é. Então não tem... E outra, depois que eu cresci, depois que eu comecei a aprender essas coisas, eu acho um absurdo. Aí eu bato boca na escola direto. Por causa do Bernardo. Aí a monitora dele escreveu no caderno esses dias. Ela mandou um bilhete pra mãe. Mãe, hoje... Porque cada folha é um dia, né? Aí eles fazem os trabalhinhos e colam no caderno. Mãe, tal dia lá de... vamos supor, 1º de novembro, o aluno se recusou a fazer os trabalhos escolares. Aí eu escrevi embaixo, o que tu quer que eu faça? Devido à situação, é compreensível. Sabe aquela criança que é tenebrosa? Que ela bate o pé contigo desde pequena e ela cresce, se torna aquele... Mas não aquele adolescente rebelde que vai pro mau caminho. É só aquele adolescente que é rebelde, mas que impõe a sua opinião. E que não concorda com o professor, que diz pro professor, olha, eu não concordo com isso aí que tu tá falando. Aí é considerado o quê? Rebelde. Não, são pessoas autênticas. É brabo. Porque pra te fazer parte do sistema, tu tem que abaixar a cabeça e dizer amém. Pra tudo. Se o professor disser que isso aqui não é marrom, que isso aqui é preto, tu tem que aceitar que isso aqui é preto. E deu. Tu não pode contestar que isso aqui é marrom. Não dá. Pergunta. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de se alienar? Olha a resposta, gente. Não. Se alienar
é só um dos meus truques, por meio do qual eu assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Pergunta: significa então que você tem um método pelo qual faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo a pessoa de buscar a própria salvação? Resposta: sim, um método definitivo. É tão efetivo que nunca falha. Pergunta: entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição aqui, que no caso é Deus, não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação? Resposta: é exatamente isso que eu tô dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Lembra que eu falei pra vocês, gente, já várias vezes, que Deus ele não intervém na tua vida porque ele te deu livre-arbítrio? E na Bíblia tá escrito: seja forte e corajoso, não tenha medo. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Aí a criatura humana vai lá e faz tudo ao contrário. É medrosa, é fraca e morre de medo. E Deus não pode intervir. É o teu livre-arbítrio de ser vitimista. Oi, Luzia, boa noite, bem-vinda. Né? É o teu livre-arbítrio de ter medo, de não confiar, de duvidar. Aí ele fala que é exatamente isso que ele tá falando. Que tu acha que ele poderia controlar tantas pessoas se Deus pudesse evitar isso? Assim como o diabo não age na tua vida, Deus também não pode intervir. Aí o que o diabo faz? Já que ele não pode, ele não faz nada pra ti. Ele bota a sementinha na tua mente e tu vai lá e faz a cagada. É assim que funciona. É isso que a gente tá aprendendo aqui. E Deus te deu livre-arbítrio. Aí ele não intervém. Mas ele sempre deixou claro: não tenha medo, seja forte e corajoso. Então, se tu tem aquela garra, aquela gana, aquela fé inabalável em Deus, cara, pelo amor de Deus. E tu sabe o que tu quer, tu tem visão, tu é visionário. Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Bingo! Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Nada pode me deter, exceto nós mesmos. Nada pode parar ele, exceto vocês. E a força do teu pensamento positivo. Pessoas que pensam por si só não se aliena em nenhum assunto. Nenhum. Se tu der um livro pra pessoa, a pessoa vai ler. Mas ela não vai ficar: ai meu Deus, agora eu descobri que o diabo é energia. Ai meu Deus, e agora como é que eu faço? Ai meu Deus, e agora? Não! Aprendeu isso aqui? Só te torna uma pessoa forte, corajosa e vai pra vida. E não tenha medo de nada. E esquece isso aqui. Porque agora tu entendeu como é que funciona. Quando terminar o livro, esquece e tenha na tua cabeça: eu sou forte, corajoso, não tenho medo e não vou deixar meus filhos ter também. Ponto. E vai pra vida. Mete os peitos e vai na fé. Elas reconhecem o poder das suas próprias mentes.
Além disso, essas pessoas assumem o poder das suas mentes e não permite que nada e nem ninguém possa influenciá-la. Já viu ateu? Ateu. Que tu quer levar o ateu pra igreja e ele não quer ir? Não é porque ele não acredita em Deus. O ateu, ele sabe que existe uma força maior que rege tudo. Então ele acredita em Deus. Mas ele não segue nenhuma doutrina. Ele não é preso, ele não é alienado a nenhum sistema. Seja ele político, religioso, seja o que for. O ateu é que tá certo. Porque o ateu, ele acredita sim em Deus. Mas ele confia no quê, gente? Nele mesmo. E quem ele é? O ateu, ele segue a sua intuição. O que é a tua intuição? É Deus falando contigo. Então ele confia em quem? Em Deus. E não se aliena em religião nenhuma. Tenta levar um ateu pra igreja evangélica pra te ver se ele vai. Não vai. Não vai. Então nada e nem ninguém pode influenciar uma pessoa que pensa por si só. Pergunta. Vá em frente e me conte mais sobre os seus métodos, pelos quais você faz as pessoas se alienar para o inferno com você. Ele responde: eu faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Eu faço com que a maioria das pessoas... Aqui eu me quebro, né, gente? Porque eu sou gordinha. Ó, eu faço com que a maioria das pessoas coma... Peraí. Cadê? Coma muita comida e o tipo errado de comida, tá? Então, além de comer errado, comida de péssima qualidade, ao invés de comer legumes, verduras, frutas, ovos e tomar água, a gente come o quê? Hambúrguer, X, salgadinho, enfim. Toma refri, bebe, né? Então, além de comer errado, ainda come demais. Aí vira gordinho. Aí ele continua. Isso leva à indigestão. Oi, Dani! Obrigada, minha linda. Bom te ver também. Seja bem-vinda. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Comer errado bloqueia a tua glândula pineal. Na realidade, hoje eu consigo entender que é isso que ele quer dizer. Porque a tua glândula... Quem é que aqui sabe o que é glândula pineal? A tua glândula pineal... Pensa assim, ó, que o teu corpo é um rádio. A tua glândula pineal é a antena. É ela que capta o sinal divino da fonte para que Deus fale contigo. Então, quanto mais porcaria tu comer, quanto mais porcaria tu colocar para dentro, mais tu calcifica a glândula pineal e tu corta essa conexão com Deus. Então, quanto mais saudável a gente come, mais aberto estamos à espiritualidade e a receber a orientação de Deus. Ou seja, quanto mais saudável tu come e quanto mais... Por isso o poder do jejum. E quanto mais água tu bebe, mais tu abre, tu limpa a tua glândula pineal, é onde tu fica sensível à tua intuição e a escutar a Deus e a voz do Espírito Santo, chama como quiser. Entendeu? É disso aqui que ele tá falando. Então, ele te aliena através da comida pra te comer demais e comer errado. Ou seja, tu não fazer jejum, porque tu tá comendo demais. E comer errado pra te não comer o que Deus criou, mas sim o que o homem alienado criou, que é gordura. E outra, né, gente, a carne. Quem conhece a Lu Gamassi, não conhece, vai lá e procura. A Lu Gamassi, ela é uma senhorinha de cabelo... Era curto, eu não sei como é que tá agora. Há pouco tempo atrás, ela fez um vídeo falando da carne. Que a espiritualidade
através dela, mandou um recado para os seres humanos encarnados, que era para tirar do cardápio a carne e o frango, porque estão envenenados para calcificar a glândula pineal, para cortar o teu contato com a tua espiritualidade, com o teu mentor, com o teu anjo da guarda, seja o que for. Aí tu me pergunta, Karine, quanto tempo faz que tu viu esse vídeo? Ah, tem uns 2 meses. Tu parou de comer carne? Eu parei de comer carne. Mas de vez em quando eu como a carne. Porque daí a minha mãe compra um frango, eu vou lá e faço, aí o Bernardo come e eu acabo comendo junto. E o certo é, nem compra. Então, assim como vocês, eu também tenho os meus erros. E até foi bom ler esse livro aqui pra, né, refrescar a memória. Né? Tudo ajuda. Eu não tô aqui ensinando vocês, eu tô aprendendo junto com vocês, de novo. Tá? Uma voz falou pra eu parar de comer carne. Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Pois é. E agora a confirmação, né? Daniela, meu vizinho faz churrasco todo dia, chego a ficar enjoada só com o cheiro, inclusive tá fazendo. E geralmente quando a gente passa na rua e o vizinho tá fazendo churrasco, o que a gente fala? Ah, vou lá pedir um pedacinho, né? Oi, Carla, boa noite, bem-vinda. Então, tipo, é que assim, ó, quem é do poder mesmo, gente, quem é do poder mesmo, sabe disso. Sabe da vida, sabe a verdade, sabe que tem que bloquear as pessoas. Imagina se todo mundo parasse de comer carne e todo mundo tivesse acesso ao seu mentor, à sua espiritualidade. Todo mundo ia seguir a intuição, todo mundo ia se dar bem na vida e o governo ia perder. Então tem que calcificar as pessoas, tem que prender as pessoas, entende? É sobre isso. Aí ele continua. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de se alimentar, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Através do casamento. Agora ele vai falar de casamento. Eu faço com que homens e mulheres se alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Entenderam? Eu faço com que homens e mulheres se alienem em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o casamento em harmonia. Ou seja, o que transforma um casamento em harmonia? É muito raro ver um casal discutindo sobre o futuro daqui 10, 20 anos. Eles simplesmente vão vivendo a vida sem fazer planos, sem desejar nada, nada. Vão vivendo. Aí chega um dia, o casamento vira uma merda, aí se separam. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas do hábito de se alienar. Eu faço com que pessoas casadas discutem e briguem sobre assuntos financeiros. Eu faço elas brigar e se desentender sobre a forma de educar os seus filhos. Eu faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre os seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falha uma na outra que elas não têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Então ele induz aquele casal a ficar tão ocupado procurando defeito um no outro que eles não conseguem ter tempo de pensar num futuro juntos. Então percebe como... E ao longo da nossa leitura, gente, ele vai falar o quanto ele gosta de destruir casamentos, tá? O quanto ele gosta de destruir famílias. O quanto ele gosta de implantar na tua mente que o teu marido tá te traindo, que a tua esposa tá te traindo, né? O quanto ele faz isso, tá? Vamos falar agora profissão.
Profissão. Eu ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas, ou seja, larga a escola, para pegar o primeiro emprego que achar. Tem muita gente que para de estudar para trabalhar. Por quê? Lembra no capítulo anterior que ele fala que a escassez, né, a falta de dinheiro é uma das ferramentas dele? Então, largam a escola para pegar o primeiro emprego que aparecer, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto sobrevivência. Não, tem que trabalhar. Uma vez eu perguntei pra minha avó, vó, tu nunca teve o sonho de ter uma casa? Ela olhou pra mim e disse assim, eu nunca tive tempo de sonhar, eu sempre tive que trabalhar pra botar comida na boca dos meus filhos. Muito triste. E isso aqui diz exatamente isso. Que as pessoas, elas deixam de ter um objetivo na vida porque elas têm que ganhar dinheiro pra comer. Por meio desse truque, eu mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. E a poupança? Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Aí tu vai lá, compra tudo que tu vê, te endivida, não guarda nada, não guarda dinheiro, não faz... não vamos nem falar de poupança, né? Hoje em dia a gente tem aí a Nubank, o Mercado Pago, que tem um rendimento legal, que tu deixa o teu dinheiro lá e fica rendendo e dá pra te separar o dinheiro, né? Dá pra te botar numa caixinha, separar o dinheiro. E a gente não faz isso. E o certo é fazer, né? Sabe aqueles 10% do dízimo? Esses 10% é pra te guardar. É para guardar. Não é pra te dar, é pra te guardar. Aí tu tira mais 10% que é doação, aí tu ajuda quem precisa. Da forma que tu quiser. Mas o primeiro 10% é pro teu Deus. Teu Deus tá em ti, é pra ti. Sabe aquela coisa da liberdade financeira, a tua aposentadoria? É isso. Através do ambiente. Eu faço com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos. Faço com que elas fiquem nesses ambientes até que eu as tenha sob controle no hábito da alienação. Então, é tu trabalhar onde tu não gosta. É aquela amiga que não concorda contigo, mas tu não solta aquela pessoa, tu não deixa aquela pessoa aí, porque tu tem que ter uma amiga. É aquele relacionamento abusivo que tu tá presa naquele relacionamento abusivo por dependência emocional. Por isso que é importante sair da dependência emocional. Porque tu não depende do outro. Pensamentos dominantes. Eu faço com que as pessoas se alienem, caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar a sua mente através do medo. Quando eu entro, eu faço com que a pessoa pense que esses pensamentos negativos são criações dela. Planto a semente do pensamento negativo na mente das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, a notícia. Carro roubado, tadadadada. Meu Deus, é perto da minha casa, vão roubar o meu. Ah, porque fulano foi assaltado aqui no meu bairro. Meu Deus, vou ser assaltada. Então, através dos jornais. Ah, mataram fulano de tal, vou morrer. Tem que me cuidar pra andar na rua, vou morrer. Uma vez o meu ex-marido disse assim, ó.
Ah, tu te cuida no Uber. Porque pegaram uma motorista de Uber, levaram lá pra Santa Catarina, roubaram ela, mataram a guria, vão te matar também. Tá? Filme. Daí tu assiste o filme, tu fica com aquele filme na cabeça. Se é um filme de terror, tu já não dorme mais, não fica de noite no escuro. Porque tu fica com medo, porque tu viu um filme de terror. Rádio. Pra vender um seguro de... um seguro veicular, por exemplo. Proteja-se contra roubo. Contrate o seguro. Aí tu contrata o seguro porque tu tem medo de ser roubado. Tá alienado também. E de todos os outros meios que a mídia utiliza para chegar até a mente da pessoa. Pode ver que por trás de todo produto tem uma historinha. Na televisão, se tu olhar propaganda, atrás do seguro veicular, existe uma historinha de alguém roubando um carro. Por trás da venda de um seguro de vida, existe uma historinha de um velório que alguém morreu. Por trás de a venda da Coca-Cola, existe uma família feliz. E aí a Coca-Cola tá na mesa. Tudo isso é alienação. Por isso que faz 4 anos que eu não vejo televisão. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta dos seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensar por si mesma. Pergunta. Concluo pelo que você falou que a alienação e a procrastinação são a mesma coisa, é verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve a pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. Pergunta. O homem é a única criatura que se aliena? Resposta. Sim. Todas as outras criaturas se movem de acordo com leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e se aliena quando quer. Tudo que ocorre fora da mente dos homens é controlado pela minha oposição, por Deus, por leis claras e definidas. Para se alienar é impossível. Eu controlo a mente dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienar, que é outra maneira de dizer que eu controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e se recusam a controlar e usar as próprias mentes. Percebe? Porque a única criatura racional são os seres humanos. Os animais, a natureza, a formiguinha, tudo isso, nenhum deles é racional. Então eles agem de acordo com que foram criados para ser. Eles simplesmente são. O passarinho, ele simplesmente voa, ele constrói a própria casa, o João de Barro, né? E ele confia na natureza e ele sempre tem comida, água, enfim. Nós não somos assim. A gente não confia na força da vida. A gente quer fazer na força do braço. E tem medo de dar errado. Pergunta. Isso tá ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como que o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E me diga também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Resposta. Eu preferia manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. Pergunta. Eu não tenho dúvida que você prefere isso. Isso pouparia de ficar exposto, né? Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora, o que o hábito da alienação
tá fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, né? Resposta. Francamente, devo dizer a você que eu odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. Pergunta. Isso é interessante. Qual é a causa desse ódio? Resposta. A causa nasceu em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Eu não tive... se não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre a terra. Pergunta. Pelo que eu estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram pertencem ao seu campo? Resposta. Não existem ditadores auto-escolhidos. Eu elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo. Eu os direciono em seus trabalhos. Os meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que eu fiz por meio do Mussolini na Itália. Olha o que eu estou fazendo por meio de Hitler na Alemanha. Olha o que eu estou fazendo por meio de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob o seu controle. Pergunta. O que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? Resposta. Isso não acontecerá, porque eu os tenho às custas de uma propina bem paga. Eu tô pagando cada um deles com a medida das suas vaidades. Estou fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. Pergunta. Vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação. Resposta. Exatamente agora, estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza nas mentes das pessoas. Pergunta. Por meio de quem você está realizando o seu trabalho? Resposta. Principalmente por meio do presidente Franklin Roosevelt, uma coisa assim. Estou destruindo a influência com as pessoas, fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e seus empregadores. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a se alienar, eu paralisarei a liberdade pessoal dos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra. Pergunta. O que você está dizendo me leva a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduo ou seja por nações. É isso que você prega? Resposta. Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Eu consigo controlar qualquer um que possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeiro, o alienado fica tão vulnerável que eu consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele.
Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segundo, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição de Deus, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. Pergunta: é por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas são pobres? Resposta: é exatamente essa a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando eu chamo a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo. Puta que pariu, né? Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlam, e acabam se tornando ricas, muito ricas. Pergunta: eu sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo mal, que os pobres e os desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam nas mãos do diabo. O que você tem a dizer sobre essa crença? Resposta: pegue isso aqui. Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida, geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Pegue isso aqui. Se mais pessoas tiver meta definida na vida e desejo ardente no coração por riqueza material e espiritual, o diabo teria menos vítimas. Pergunta: então, presumo pelo que você diz que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. Resposta: amigos meus? Eu direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço, com os quais destruíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, por meio da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícia ao vivo, mostrando o acontecimento de todas as partes do mundo por meio do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o presente momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país por meio das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de se tornar um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa? Pergunta:
Quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? Resposta: eu não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Eu controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmo. Pergunta: vai em frente. Prestem atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é ouro. Vai em frente e descreva um típico alienado. Me dê uma descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. Resposta: a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se conseguir crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ou seja, ele vai ter muitas opiniões sobre tudo, mas ele nunca vai ser um expert em nada. Ele não vai se aprofundar em nada. Ele vai viver num mundo superficial. Ele normalmente diz que sabe de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ou seja, ele não vai aprender nada com os erros dele. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Sabe aquela pessoa que quer tudo de graça? Entra numa live de tarô, se a pessoa tá jogando de graça, tá cobrando, ela sai. É exatamente essa pessoa. Ele começará várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisão sobre nada, se puder evitar e se for forçado a decidir. Tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Sabe aquela pessoa que olha uma pessoa rica e diz assim: ah, aquele ele roubou para ser rico. Critica a riqueza do outro. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. É aquela pessoa que, quando tu entra num assunto com ela inventa uma história só para não dizer que não entende nada daquilo. Tipo assim, vocês me perguntam aqui, o que tu entende sobre finanças? Aí eu invento um monte de coisa ao invés de dizer assim, olha, eu não entendo muito de finanças. Na verdade, eu não entendo nada de finanças. Eu tô aprendendo ainda, né? Eu tenho que estudar sobre isso. Então é a pessoa que ela inventa 1001 coisa, mas não admite que não sabe nada daquilo ali. Se ele trabalhar para os outros, ele
os criticará pelas suas costas e o elogiará na sua frente. É o funcionário puxa-saco que fala mal do patrão, mas na frente do patrão é um baita de um puxa-saco. Jefferson, seja bem-vindo, boa noite, tudo ótimo contigo. É essa pessoa, tá? Toda essa descrição é uma pessoa que é alienada. Depois eu posso fazer um vídeo pra vocês e colocar aqui no perfil só falando isso daqui. E aí quem quiser salvar o vídeo pra tá sempre olhando, show de bola, tá? Depois eu faço um vídeo separado com a pessoa que é alienada e um vídeo separado com a pessoa que é não alienada. Pergunta: você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecer a pessoa logo de cara. Agora vem uma pessoa que não é alienada. Prestem atenção. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, mas todos os levam ao esquema estratégico central. Ou seja, o que isso significa? Eu tenho um grande objetivo, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Eu tenho o objetivo de fazer R$1 milhão. Esse é o meu objetivo. Só que eu não tenho um produto que vale 1 milhão que eu vá vender e ter 1 milhão. Mas cada pequena ação que eu tenho é naquele objetivo maior. Eu vou dar outro exemplo. O meu objetivo é atingir o maior número de pessoas para que elas entendam o conteúdo desse livro. Beleza? Mas os pequenos vídeos que eu faço pro perfil, por exemplo, tem que ter esse mesmo objetivo, para que lá na frente eu atinja o meu objetivo principal, que é o grande objetivo. Por exemplo, se o meu objetivo é comprar uma casa gigantesca, o que eu vou fazer? É construir uma casa gigantesca. Cada vez que eu tiver oportunidade, eu vou comprar um tijolo, vou comprar um cimento, vou comprar uma tomada, vou comprar a fiação da casa. Tá entendendo? Tudo que tu for fazendo do pormenor tem que estar relacionado àquele grande objetivo. Entende? Então ele tem um objetivo maior na vida. E no qual ele está sempre trabalhando para conquistar aquilo. Mas tudo que ele faz, por menor que seja, leva ele naquele objetivo maior. Beleza? O tom da voz da pessoa, a rapidez do seu passo, o brilho nos seus olhos, a rapidez das suas decisões claramente marcam essa pessoa como uma pessoa que sabe exatamente o que quer. E essa pessoa está determinada a conseguir aquilo. Não importa quanto tempo leve ou o preço que essa pessoa tenha que pagar. E quando ele fala de preço, não importa quantos vídeos eu tenha que fazer, é só um exemplo, tá? Não importa quantos vídeos eu tenha que fazer, não importa quantas noites eu deixe de dormir para estar aqui, não importa quantos passeios eu vou sacrificar para estar aqui, mas o meu objetivo vai ser alcançado, entende? É isso. Se você fizer questionamentos a ele, ele vai te dar resposta direta. Ele não cairá em contradição, nem evasão ou subterfúgio, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favor em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha. Não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber a resposta de alguma coisa, ele vai falar francamente que não sabe. Ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ou seja, ele assume, não, eu errei, realmente, não, eu não fui porque
realmente eu errei e tal, né? Ele não vai ficar, não, eu não fui porque a minha mãe tava doente, é mentira. Ah, eu não fui porque meu filho tava doente, é mentira. Ele vai falar a verdade. Ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo que os outros mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas, que tudo que toca vira ouro, né? Tudo que faz dá certo. Cada pessoa que atinge, transforma. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. Então é uma pessoa que influencia as outras, mas de maneira positiva. De maneira que essa figura resgate essas pessoas. E o que ele falou aqui, gente, de estar dirigindo o melhor carro, de estar morando na melhor rua, isso é com o tempo, tá? Isso é construído. Tu não nasce no melhor carro, tu não nasce na melhor casa, tu não nasce na melhor rua, tu vai construir essa vida. Mas uma pessoa que não é alienada constrói isso, né? A característica mais marcante que distingue um não alienado é essa aqui, ó. Ele tem uma mente totalmente sua e usa essa mente para alcançar todos os seus objetivos. Ou seja, é uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde quer chegar e não importa quem fale ou quem faça, seja lá o que, ninguém consegue tirar o foco dessa pessoa. O foco dessa pessoa é chegar no milhão. Essa pessoa vai ser mão de vaca porque ela tem que juntar 1 milhão. E ela tá determinada a isso e ela vai juntar 1 milhão. Esse é um não alienado. É só um exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa na tua vida. Tipo, eu quero ser um médico, mas eu não tenho dinheiro nem pra comer. Como é que eu vou pagar a faculdade? Só que essa pessoa é tão dedicada e o sonho dela é tão ardente que ela vai atrás, ela estuda, ela ganha uma bolsa, ela faz a faculdade, ela se torna um médico. Tá entendendo? Um não alienado, ele sabe o que ele quer e ele vai atrás daquilo e ele consegue aquilo. Porque ele não tem medo, ele tem fé, ele tem coragem e ele é forte. E não importa, pode cair a casa em cima dele, ele se mantém de pé. E ele vai em busca daquilo que ele quer. Pergunta: por acaso o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Resposta: não. Não, já não nasce assim, né? Tu não tem assim, tipo assim, eu vou ser alienada porque eu sou pobre e tu não vai ser alienado porque tu é rico. Não tem isso. É qualquer pessoa, qualquer classe, qualquer coisa. Resposta: não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente que está disponível para os dois. É tu que escolhe se tu é um alienado ou não. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente e pensar por si próprio. E não deixar o pensamento intrusivo entrar e tu alimentar ele. Entrou, troca. Pergunta: que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, desejar curá-lo desse hábito diabólico? Olha só, resposta: eu aconselharia essa pessoa a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Alguma forma de serviço útil para o maior número de pessoas, para a humanidade. Faça algo pelo mundo. Eu sei de cor esse livro aqui e eu vou fazer um curso gravado, uma mentoria. E aí milhões de pessoas vão comprar, porque as pessoas têm preguiça de ler. Milhões de pessoas vão comprar. Mas eu vou vender bem baratinho.
Mas é milhões de pessoas que vão comprar. Tá entendendo? Mas tu tá dando pro mundo. E isso aqui ajuda o mundo. É só um exemplo também, tá? Então, o não alienado supostamente deve dar. Resposta: sim. Isso é esperado dele. E ele deve dar antes de receber. Antes de receber. Pergunta: algumas pessoas duvidam da sua existência, senhor diabo. Resposta: eu não me preocuparia com isso se eu fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de se alienar reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que eu estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convencê-los. Quem estiver pronto para sair dessa alienação vai fazer parte dessas lives e vai estudar isso aqui e vai sair disso. Quem não estiver pronto não vai ficar nas lives. Última pergunta deste capítulo, então. Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que eu tô arrancando de você? Ou seja, o Napoleão perguntou pro diabo, né? Por que tu não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare de te fazer pergunta, né? E fazer com que eu não publique nada disso? Resposta: por quê? Porque esta seria a maneira mais certa para garantir a publicação. Eu tenho um plano muito melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você a ir em frente. E então sentarei e lhe assistirei sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. Ou seja, ele não quer impedir que o Napoleão publique um livro como esse. Ele quer mais é que ele publique. Porque quem está alienado ao diabo corre da live quando vê essa capa aqui. Quando vê esse título, a pessoa sai correndo. Já tá alienado. Tem medo do diabo. Aí tu diz, eu tô lendo o livro mais esperto que o diabo. Pronto. Quem é alienado sai correndo. Quem não é, tá na live. 3 pessoas. É lindo isso, né? É a minoria, mas estão aqui. Gratidão a quem esteve aqui o tempo inteiro. Gratidão a você que entrou depois e ficou. Gratidão. E eu te vejo amanhã na próxima live, tá bom? Um bom descanso. Boa noite, Luzia. Muito obrigada pra ti também. E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Um bom descanso. Boa noite.